Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema fascinante que interessa a todos, que é a questão do imaginário, tema que remete às nossas profundezas, à nossa psique, que permite descortinar uma série de conteúdos interiores aí fascinantes. E para tratar desse tema, tão palpitante, tão importante, nós trouxemos um especialista, um grande especialista na área, que é um fráter, fráter da Ordem Rosa Cruz, Carlos André Cavalcante, que é professor doutor associado da Universidade Federal da Paraíba desde 1991, onde atua no ensino e na pesquisa nos níveis de graduação e pós-graduação, nas áreas de Ciências e História das Religiões. É um dos fundadores da área de Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. É líder dos grupos Vida Licet Religiões, de estudos em intolerância, diversidade e imaginário, CNPq, e Officium, de História da Inquisição, olha que interessante, das Religiões e do Sagrado, também pelo CNPq. Tem mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Cursa agora o pós-doutorado em Ciências da Religião na PUC de Goiânia. É também pesquisador da Universidade José Coroá Internacional, Jurisdição de Língua Portuguesa, no grupo de pesquisas Imaginarium Rosa e Crucis. Então é uma pessoa mais do que qualificada, uma grande autoridade que nos honra com a presença. Tudo bem, Frater Cavalcante? Tudo bem, Frater. Satisfação estar aqui no programa. Satisfação é toda nossa, Frater. Como é que é essa questão do imaginário, Muitas vezes ele é visto como algo misterioso, algo fantasioso, mas na concepção aqui do Duran, por exemplo, um pensador francês, qual que é a conotação que nós podemos dar para essa palavra? O imaginário passou por todo um processo de redução, de esquecimento, que eu chamo de exílio do imaginário, e agora com a obra de Gilbert Durand, que do ponto de vista científico é uma obra recente, é uma obra de 1962, portanto, uma teoria recente para os padrões da ciência, o imaginário vem sendo resgatado como algo a ser valorizado não só na academia, como pela sociedade. Porque muitas vezes por imaginário a gente imagina, não é? Algo fantasioso, lúdico, até um pouco bobo, talvez uma coisa só da criança, da infância, e não. A estrutura do imaginário para Durand, na verdade, é aquilo que estrutura o eu, aquilo que estrutura a psique. A imagem equilibra o indivíduo, forma o indivíduo, estabelece para ele o seu equilíbrio com o real que está diante dele e que nele só se exibe como imagem. Portanto, o imaginário é, na verdade, uma proposta teórico-metodológica bastante ampla para o campo científico. Interessante. Como é que o senhor se interessou pelo imaginário? Eu me interessei a partir do esgotamento de uma outra fonte teórico-metodológica. Eu vinha trabalhando a história da Inquisição no Brasil e fui concluindo que uma determinada formulação que colocava a Inquisição como sendo motivada por uma luta entre burgueses e não burgueses não era verdadeira. Ela não se verificava nos documentos históricos. Não era verdadeira? Não, então. Essa luta não se verificava e, pelo contrário, você encontrava como prisioneiros da Inquisição burgueses e não burgueses. Então, não havia um entrelace entre a fonte histórica e a hipótese de trabalho. Como isso não existia, eu passei a buscar outros caminhos e, casualmente, num encontro universitário, a professora Danielle Pita, de origem francesa, radicada no Recife, que seria depois minha orientadora de doutorado, me convidou para um evento. Ela me viu naquela situação de quem não estava satisfeito com a própria teoria ou a teoria adotada e me convidou para um evento. Eu fui a esse evento da Fundação Joaquim Nabuco, Frater. Ao chegar na fundação, logo na entrada eu encontrei um senhor diante de uma mangueira, um tanto deslumbrado, que olhou para mim, perguntou se eu falava francês, eu comecei a falar com ele explicando que aquilo era uma mangueira, o que não é muito fácil de explicar cá entre nós. Imagina. Mas dizendo de que se tratava, e entrei para a palestra. Para minha surpresa, era o mestre Gilbert Durand, que havia feito aquela pergunta e com quem eu tinha conversado de maneira muito simpática, ele muito aberto, nada de estrelismos. Sim. A partir daí, naquela palestra, ele falou para os historiadores durante 10 minutos, fez a palestra para várias áreas, citou os jovens que estavam chegando na pesquisa. A partir daí eu passei a ler e estudar Gilbert Durand com muito carinho, com muito afeto, e considero que ele é o meu mestre intelectual. Ele pode-se dizer a referência soberana nesse assunto, então? Sim, é o grande nome do pensamento ocidental no campo do imaginário. E talvez tenha tido uma formação esotérica. Em vários momentos na obra dele há uma aproximação de características da obra com características esotéricas. Olha que bacana.
E no campo científico, como é que esse conceito sincero surgiu? O conceito surgiu quando Gilbert Durand determinou uma junção entre as ciências ditas biológicas e as ciências ditas humanas, que para ele não deveriam estar tão apartadas. Surgiu a partir da reflexologia da escola de Leningrado, em que ele percebeu, Betcherev percebeu e Durand apropriou-se dessa percepção, que haviam impulsos humanos, reflexos dominantes, que só se podiam explicar pela presença da percepção da imagem. Então é aí que surge o conceito. Dentro da academia, enquanto, digamos assim, vida acadêmica e luta política, é uma luta longa e árdua, porque a academia tem uma formação tradicionalmente positivista. Sim. Na França, nem preciso dizer, sem dúvida, é a pátria do positivismo, e a resistência, existe resistência. Existem resistências ainda. Onde você puder imaginar, mas com o tempo essas resistências vão refluindo, algumas recuam e algumas dessas pessoas chegam até a concordar conosco com o tempo, de que se trata de uma formulação científica que não se opõe às outras, que não se coloca como excludente para as outras, não. Certo. Apenas considera que as demais formulações são, digamos, menos aprofundadas, porque não vão àquilo que nós chamamos de profundeza mítica. Certo. Das relações psicossociais. Nós acreditamos que temos que ultrapassar aquilo que Weber chamava de hiato irracional. Para ir além desse hiato irracional e penetrar naquilo que está subjaz ao hiato racional, é preciso ter instrumentos. E os instrumentos foram dados pelo mestre Gilbert Durand e por outros que continuam o trabalho. O mestre fez a passagem há 1 ano e meio atrás. Certo. Eu dedico os meus trabalhos a ele desde então. E essa entrevista é um desses trabalhos que, da mesma maneira, eu dedico à memória do mestre. Com muita honra, né? Nossa, aqui também. Satisfação minha também, honra minha também. E ele deixou esse legado aberto. Então, aquele que se interessar pelo imaginário também pode propor métodos novos, pode avançar nos métodos criados. Os principais são a mitocrítica, a mitoanálise e o teste AT9, um arquétipo teste AT9, que é da psicologia. Isso que eu ia lhe perguntar, até encaixando uma pergunta que não estava prevista aqui, como é que o senhor vê esse conceito de imaginário nessa mudança de paradigma que a gente vê se instaurar, né, do newtoniano cartesiano para o paradigma chamado quântico, holístico, sistêmico, transdisciplinar, etc. Faço essa pergunta porque eu considero muito importante e depois no embalo dela eu vou encaixar outra também que eu acho. Pois não. Acho importantíssimo que você faça a pergunta porque o imaginário, do nosso modo de ver, é o grande porta-voz desses novos paradigmas nas ciências humanas. Por quê? Porque o imaginário veio na esteira das transformações que a física renovada, quântica e relativista proporcionou para o conhecimento. Então, o imaginário chega para as humanas, de certa forma, e diz, por favor, larguem esses paradigmas da física newtoniana, porque até os físicos já largaram. Até os próprios físicos, Até os próprios físicos já largaram, então nós temos que largar. Isso foi um tempo, isso foi uma época, isso teve seu papel, ninguém está negando, isso teve uma importância, claro, ninguém está negando. Ajudou a avançar a ciência, né? Claro, até um certo ponto. Sim, ajudou a retirar a censura clerical, que infelizmente durante muito tempo marcou a produção científica. Então há todo um papel importantíssimo na tradição iluminista que ninguém nega. Ocorre que o tempo passa, a história também, e já passa do tempo de se fazer uma renovação paradigmática no mundo científico. O imaginário é a ponta desse processo. E por quê? Primeiro, ao invés de trabalhar com conceitos, nós trabalhamos com noções, considerando que os conceitos não são absolutos. Segundo, porque nós não consideramos que o conhecimento científico seja superior aos outros conhecimentos. Para nós, o conhecimento científico é importantíssimo, mas ele não tem hierarquia diante do conhecimento gerado pela poesia, pela literatura, pelas artes em geral, pelas religiões, por que não? Religião também produz conhecimento. Claro. É um conhecimento que deve ser levado a sério quando é bem feito e, como todo conhecimento, deve ser separado do joio do trigo, como também na ciência, que tem muita coisa que não é boa. Tem seus dogmas, inclusive a ciência, né? Tem aqueles princípios pétreos para o fazer científico. Então, essa é uma segunda diferença imensa. E na terceira diferença, em relação ao objeto de estudo. Nós
nos vemos como pesquisadores metanóicos, ou seja, que temos a possibilidade de aplicar o conhecimento com uma variável maior de possibilidades explicativas, de tangentes explicativas, e não como pesquisadores paranoicos, onde a teoria tem que responder de maneira absoluta ao real. Então, perfeito. Por esses motivos e outros, o imaginário está plenamente dentro dessa modificação de paradigmas que a ciência vive. Fantástico. A segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu sou leigo no assunto, né? Mas o imaginário, conforme compreendido pelo Dirhan, ele tem alguma linha de contato com o trabalho de pessoas como Mircea Eliade, ou Campbell, ou Joseph Campbell, ou não? Sim, ele abre uma... Tem. Eliade nos permitiu rever a história das religiões como um historiador de pura cepa, ou seja, um historiador profissional. Ele nos abriu os olhos na direção de um tipo de história que não é obrigatoriamente aquela história linear, certo. Sequencial, que você representa por uma setinha e uma série de divisões em eras ou idades, não é? Perfeito. E onde a humanidade está caminhando obrigatoriamente para o progresso. Certo. No lugar dessa formulação, Eliade nos traz uma história temática, onde o cronológico deve ser respeitado, mas não é o imperador, o rei, diante de todo o conhecimento científico e histórico. Então, ele é digamos assim, um dos autores que dá sustentação ao caminho do imaginário. Campbell é um mitólogo. Certo. Ele tem sido importante na didática do imaginário, certo. Porque muitas vezes nós pegamos o estudante, o aluno, nós pegamos o buscador acadêmico, né? Existe um buscador na ordem, existe um buscador na academia. Exatamente. Também, e ele chega sem nem saber o que é mito. Para onde é que a gente vai com o aluno que está no começo do começo, às vezes com muitos preconceitos positivistas, certo. A gente vai para Campbell. Campbell dá uma boa introdução, né? Excelente introdução. Abre a cabeça, né? Prepara... E ele teve outra qualidade, ele fez isso nos Estados Unidos, um país onde a resistência ao conhecimento neoparadigmático, digamos assim, ainda é grande. É bastante forte. Vem diminuindo, mas ainda é grande. Eu sou muito otimista sobre o futuro da ciência. Eu também. Frater, na saúde, o imaginário tem algum reflexo? Pois é. Ele pode curar, por exemplo? Pois é. Trabalhar? O imaginário tem uma pretensão de perceber o ser humano a partir daquilo que eu falei agora há pouco, que é a sua pulsão vital mínima, a recepção da imagem pelo mesmo canto, biologicamente falando, por onde ele recebe o real. E nessa recepção, a imagem é formadora e fundadora da psique. Perfeito. Há toda uma sequência acadêmica, mas seria um pouco longo para dizer. Mas essa sequência pode ser, digamos, desequilibrada. O imaginário é terapêutico nesse sentido, desde que a imagem seja conduzida de maneira equilibrada, de maneira correta, dentro da cultura do indivíduo. Então não existe uma fórmula. Certo. Se existe um desequilíbrio que o imaginário pode ajudar num muçulmano, por exemplo, ele será bem diferente se for aplicado a um cristão ocidental. Tá. Mas o equilíbrio pela imagem é possível sim. Mas há um método... É isso que eu ia perguntar, na prática, como é que funciona isso? Pronto, eu vou citar um dos métodos. Um dos métodos que é o método mais famoso no campo da saúde, que é na saúde mental, criado por um psicólogo chamado Yves Dirhan, que apesar do sobrenome não é parente do Gilbert Dirhan. Não. Yves Dirhan criou o arquétipo teste de 9 elementos, que é um teste que consiste no seguinte: você senta diante da pessoa com uma série de regras e um formulário. Nesse formulário, a pessoa recebe 9 arquétipos. Aliás, 2 deles até não são arquétipos, mas vamos dizer que sejam 9 arquétipos. E desses 9 arquétipos, a pessoa vai ter um procedimento no formulário. A partir desse procedimento, o psicólogo poderá, tendo em vista a teoria de Dirhan, claro, fazer ajustes, recompor, ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Eu não darei mais detalhes do teste por uma questão ética. Tá. Esse teste é feito pessoa a pessoa e quando a gente conta como o teste ele perde... Contamina. Ele contamina o resultado. Isso. Tá. Então a gente não pode falar mais do que isso, porque até eu deixo para o telespectador a oportunidade de fazer o teste. Com certeza. Se eu contar exatamente como ele é até o final, o telespectador, quando for fazer o teste, já saberá e vai se prevenir, vai querer se classificar ali ou aqui. E na verdade o que é importante? É importante que ele faça
de espírito aberto para receber Para ter um resultado de acordo com o que é o imaginário individual dele. Como é que está sendo a receptividade nas forças ou escolas da psicologia? Porque o Frater falou em psicologia, Sim. não dá para separar. Sem dúvida. Né? Ele tem uma aplicação psicológica, psicoterápica fantástica, pelo que você falou. Como é que está sendo a receptividade, tanto da escola freudiana, como da escola junguiana, do Assagioli, seja a escola da Gestalt? Sim. Como é que está sendo... O imaginário é visto pela psicologia de uma maneira muito próxima, pela psicologia acadêmica estabelecida na vida universitária, de uma maneira muito próxima a que a psicologia universitária vê a psicanálise freudiana. Ou seja, há uma indiferença, e uma indiferença que muitas vezes é marcada pelo desconhecimento, naquele estilo não gostei, não li. Que coisa. Então, essa indiferença vem sendo rompida, no entanto, e eu tenho pelo menos um exemplo de grande sucesso nisso. Um psicólogo foi meu aluno, foi meu orientando, fez mestrado comigo, e ele trabalha especificamente com pessoas que adoeceram por motivos religiosos. Olha só, isso é interessante e é mais frequente do que a gente imagina. É muito né? mais frequente. E veja, a religião não faz apenas adoecer, a religião faz bem a muita gente. Com certeza. Mas é preciso ter a noção de que a religião pode provocar patologias. Sem dúvida. Ele tem um consultório cheio em João Pessoa, na Paraíba, exclusivamente com este campo. E ele, fazendo mestrado comigo, aprendeu as técnicas do imaginário e tem utilizado com sucesso imenso a teoria do imaginário para auxiliar, para apoiar a conduta psicológica tradicional dele. Olha, isso é extraordinário, né? Essa pesquisa realmente eu acredito merece que divulgação. O que falta é o diálogo e o espírito aberto para sentar e conversar conosco. Para ver que a teoria do imaginário nem é uma teoria estruturante no velho sentido, que engessa as coisas, pelo contrário, é uma teoria onde a estrutura é dinâmica e também não é uma teoria contrária à psicologia de forma alguma. Ela dialoga com as diversas possibilidades teórico-metodológicas. Uma perguntinha marota, Frater, também não está prevista aqui, mas o Frater tem tanto conhecimento que eu mal me seguro aqui para explorá-lo ao máximo. Obrigado. Né? Sempre visando a instrução do nosso telespectador, do nosso público, né, que é heterogêneo. O que vem antes, a imagem ou a linguagem? A nossa estruturação linguística, ela antecede a imagem ou a imagem é anterior a ela? Porque tem esse mistério, né, que as pessoas não sabem o que vem antes, é a linguagem ou o pensamento? Sim. Ou o pensamento depende da linguagem? Não sei se a gente pode eu me fiz entender. Sem problema, se fez sim. Para a teoria do imaginário, a imagem precede a dialética da vida. Precede ao ponto de estar presente nos impulsos iniciais dos primeiros reflexos, condicionando a partir daí o que nós chamamos de schème, que é uma palavra francesa sem tradução, não é esquema, é schème, uma palavra francesa ainda sem tradução para o português, mas que representa esse espaço, esse vazio, onde as primeiras imagens cognitivas são dadas à criancinha, e eu estou falando aí do recém-nascido até 28 dias. Então, ali, a imagem se estabelece como um ponto de partida para o qual vários segmentos do conhecimento de maneira ampla vão se estruturar, inclusive a linguagem que virá depois. Perfeito. A imagem, então, é analética, ela antecede a dialética da vida. Analética. Analética. Primeira vez que eu ouço esse termo. Oh, que coisa boa. Analética significa, então, ela antecede a dialética. Ainda não está na dialética da vida, ainda não está nos conflitos sociais, ainda não está nos próprios conflitos que regem as relações de afeto típicas da vida familiar, da relação com o pai e com a mãe. Muito bom, né? Então ela é primeva mesmo, né? Sim, fundadora. Primeva. Pode-se dizer que é fundadora e fundante? Sim, o nome, você disse sem querer um dos conceitos, o fundamento fundante de toda uma estrutura social é um dos conceitos de Gilbert Durand. Lembra, aproxima com Jung. Sim, mas há uma distinção técnica, principalmente na formulação do arquétipo e nos métodos, né? É isso que eu te perguntava, porque nós tivemos uma psicóloga dando uma entrevista e falou da imaginação ativa, que é uma técnica junguiana, mas eu creio que existem diferenças aí metodológicas. Durand estava no ciclo de Eranos, Durand tem Jung como uma possibilidade acadêmica muito séria, de maneira que há uma influência realmente grande e acho que só contribui e só constrói. Com certeza. Frater, a relação histórica, razão e imaginário, como é que fica isso? Entre razão e imaginário na história, eu gosto de dizer sempre aos meus estudantes, principalmente aqueles que trabalham teoria comigo, eu fico com ambos, por uma razão e por uma imagem.
Na história, quando se fala de razão, se está falando de um imaginário. A razão é um tipo de imaginário. O próprio racionalismo ocidental, iluminista, é uma formulação imaginária da sociedade. É verdade. Ela é construída em torno de uma série de valores que nós basicamente consideramos como valores heróicos, mitemas e mitologemas que dão base a uma sociedade heróica, que é a essência do ponto de vista da classificação. Então, eu acredito que nós podemos superar essa distinção. Ao invés de razão e imaginário, algo junto, algo próximo, que explica com um conjunto acadêmico salutar a própria ocidentalização do mundo. Ou seja, aquilo que aparentemente é uma distinção em relação a todas as outras sociedades, que é a nossa razão soberana, é, na verdade, uma forma cultural imaginária, como todas as formas culturais. A receptividade do imaginário ela é mais fácil nas filosofias de matriz oriental do que na ocidental por conta desse paradigma cartesiano, newtoniano, essa coisa ou não necessariamente? Gilbert Durand teve, até 2 anos atrás nós tínhamos uma informação muito próxima, mais de 100 grupos de estudo espalhados pelo mundo todo. Eu diria que a receptividade ao pensamento e à teoria do imaginário não dependerá da origem oriental ou ocidental. Agora, acredito que há um fluxo, digamos assim, de símbolos, de arquétipos, de imagens no Oriente que fascina boa parte dos estudiosos que trabalham com o imaginário. Bem respondido. Frater, e a razão desse preconceito ainda hoje com relação ao imaginário? Por quê? Bem, por quê? Designorância, será? O que seria? Essa tradição acadêmica positivista não é apenas uma tradição de ideias. Nós não podemos ser inocentes ou tolos em relação ao que isso significa. Quando nós chegamos na academia, e eu me reporto a meu próprio exemplo, na minha trajetória, e dissemos, numa universidade, vamos trabalhar o imaginário, na época eu não sabia, hoje sei, não estava apenas propondo uma linha acadêmica diferente. Eu estou propondo também um modelo pelo qual se vai organizar a pesquisa, o ensino, a extensão, e nisso estão cargos, bolsas, financiamentos, estrutura física, departamentos. Então as pessoas muitas vezes resistem imaginando, ora, se é uma coisa tão nova assim, como vai ficar a estrutura de trabalho com a qual eu estou acostumado? Realmente nós estamos propondo uma modificação que mexe com esse cotidiano de boa parte das pessoas, mas não é uma modificação de uma hora para outra. É uma modificação com transição, gradativa para aqueles que concordarem com o imaginário, que concordam, e é isso que tem acontecido. Já está em curso, né? Já está em curso há bastante tempo, foi fundado no Brasil pela professora Daniele Pita, e já tem grupo de imaginário em várias partes do país com muito sucesso. Maravilha, Frater. Olha, aproveitando que você é um pesquisador da URSI, eu não quero deixar de perguntar também uma questão que talvez não tenha muita conexão com o nosso assunto, mas eu estou sabendo que existe um convênio entre a URSI e a Universidade Federal da Paraíba. Isso. Pode adiantar para a gente rapidinho? Posso, com o maior prazer. E com a Federal Rural de Pernambuco também. Isso, exatamente. O que nós temos hoje na Paraíba é uma ação conjunta com a URSI de muito sucesso. Quando esteve na Paraíba, o grande mestre, como reitor da URSI, se encontrou com a reitora, a professora Margarete Diniz, da UFPB. E nós já realizamos o primeiro curso de extensão, chamado O Imaginário Rosa Cruz Amorque, com um sucesso tremendo em João Pessoa, no Campus 1. E agora surgiu um outro passo muito interessante. Um frater de Pernambuco, da loja Recife, frater Paulo Dutra, nos convidou para participar de um trabalho conjunto para fundar em Pernambuco uma associação de mesmo tipo, já com um convênio entre a URSI e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, para um futuro curso de especialização online, semipresencial, em ciências das religiões. Então, nós já passamos das tratativas iniciais, formamos a equipe, o projeto está pronto, está sendo encaminhado. Nós estamos muito otimistas para termos este curso que será voltado para um público impressionantemente esquecido e importantíssimo. 90% dos estudantes serão professores do ensino religioso. Ensino religioso que no Brasil, pela lei, é laico, secular,
deve levar em conta todas as religiões e deve esquecer sua tradição catequética. Então, nós vamos procurar contribuir com essa diversidade religiosa, com esse pluralismo acadêmico nesse curso que está vindo aí. Portanto, uma nova circunstância, uma nova estrutura de trabalho para o CI, junto com a UFPB, o Grupo Vida Lícita, o nosso grupo na UFPB, sim, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está sendo pioneiro em Pernambuco no campo das ciências da religião. Olha, Frater, isso é uma conquista, né, para a nossa Universidade Rosicruciana Internacional, esse diálogo que a Ordem Rosa Cruz abre, né, com as academias. O Frater parece que é um ponto, um epicentro aí desse diálogo, está nos ajudando aqui no Brasil a estabelecer essa ponte. Estamos procurando fazer exatamente o nosso trabalho. E a gente só tem a agradecer pela tua participação. Olha, eu diria que não foi nenhuma aula, foi um banho. Eu já estou todo molhado aqui, porque o conhecimento é tão fascinante, Frater, que nós teríamos que estender mais 3 horas. Aí eu é que agradeço a honra de estar aqui no seu programa, na entrevista, e pela nossa Ordem Rosa Cruz. Muito obrigado, Frater, pela tua participação. E quero aproveitar para que todos os nossos amigos aí nos escrevam, né? Nosso e-mail está aparecendo aí no seu vídeo, presençaeharmonia@amorc.org.br, presença sem o cedilha. Nos escreva. Se você tem dúvidas, os contatos do professor Cavalcante já apareceram no seu vídeo, para você saber mais sobre bibliografia, sobre pesquisa, sobre novidades, entender um pouquinho mais o que é o imaginário. Escrevam para ele também, ele tenho certeza, né, professor, que o professor não terá aí nenhuma resistência em responder. Com o maior prazer. Com certeza, professor. E você fica agora com a dica cultural da semana com a nossa querida Soror Vivian Tedart. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedart. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro O Esoterismo da História de Serge Yuthan. Este livro nos faz mergulhar no esoterismo dos antepassados, falando das tradições da Atlântida, do Egito, do mundo islâmico, das sociedades secretas da China e da história secreta dos Estados Unidos, num voo de horizontes espetaculares. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!